Pessoal, boa tarde. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Gente, eu fiquei devendo a vocês a aula de ontem, né? Por conta de problemas técnicos, né? Com a distribuidora de energia, enfim. Mas vamos lá, vamos ver hoje o conteúdo que a gente iria ver ontem, certo? Que é esse aqui, ó. Módulo de um número inteiro. A gente vai estudar isso aqui hoje, certo? Vamos ver o que é o módulo de um número inteiro. Primeiro, vamos só relembrar rapidinho o que a gente estudou anteriormente. Anteriormente, a gente viu que se eu quiser colocar esses números aqui, ó, que são os números positivos e os números negativos. Esses números aqui, ó, representado pela letra Z, números inteiros, certo? Representado pela letra Z, que é representado menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, certo? Mais 3, mais 4, mais 5, fazer até aqui, tá? Esses aqui são os números inteiros, formados pelos números negativos, pelo zero e pelos números positivos. Se eu quiser colocar esses números na reta, certo? Como é que eu faço? A gente viu isso na aula anterior, certo? Primeiro, eu vou construir uma reta, né? Vou construir aqui uma reta. Vou construir, tá ok? Vou determinar um ponto aqui na reta para ser a origem, certo? Por exemplo, bem aqui vai ser a origem. A origem eu vou representar pelo 0. Depois eu determino a distância entre o ponto que é a origem e um determinado outro ponto, né? Por exemplo, eu quero a distância de 1 centímetro. Então, tá aqui, ó. Essa vai ser a distância. Aqui eu já marco outro ponto. Agora, todos os outros números vão ter que ter essa mesma distância. Se não for 1 centímetro aqui, então, todos os outros terão a distância de 1 centímetro também. Tá ok? Todos. Para o lado dos positivos, certo? E para o lado dos negativos também. Vão ter 1 centímetro de distância. Por que, Magno? Porque essa foi a distância que eu determinei no início. Não foi isso? Muito bem. Agora que eu já sei que para esse lado aqui, ó, o lado direito vai ficar os positivos. Então, aqui eu vou escrever os positivos com essa cor. Aqui eu vou ter o mais 1, o mais 2, o mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Para esse lado aqui eu vou ter os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e menos 8. Beleza. Essas duas setinhas indicam que continua. E a gente vai ter mais números inteiros, tanto para o lado dos positivos quanto para o lado dos negativos. Muito bem. Agora a gente vai falar do nosso tema aqui da aula, certo? No livro de vocês, na página 39, tem aí esse conteúdo. Ele vai dar lá um exemplo de uma cidade e tal. Tá ok? Então, eu vou dizer que bem aqui, ó, nesse ponto aqui, eu vou ter um determinado, certo, ponto que eu vou chamar esse aqui de A. Ok? Aqui vai ser o A. E bem aqui, eu vou ter um outro que eu vou chamar de B. Certo? Muito bem. Aí se eu disser assim, ó, se eu perguntar a vocês assim, qual é a distância entre o 0 e o 6? Ah, Magno, é fácil. Se eu quero saber a distância do 0 até o 6, então é só eu contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, vamos lá de novo, até que a distância, ó. A distância é essa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu perguntar qual é a distância do A até a origem, até o 0, é 6. Não tem sinal. Ok? Aí, se eu perguntar a você qual é o número, certo, a abscissa do ponto A? Magno, é o mais 6.
Então, se eu perguntasse a vocês qual é o módulo do mais 6, é a distância do 0 até o A, que a gente viu anteriormente. Que foi quanto? 6. Então, se eu perguntar a vocês o seguinte, ó. Módulo, certo? Vou fazer bem aqui que não dá para tá dando para vocês visualizar. Módulo do mais 6 é a distância do 0 até aqui. Foi quanto? 6. Então, o módulo do mais 6 é 6. Aí, se eu perguntar a vocês o seguinte, qual é a distância que eu vou ter da origem até esse ponto B? Ó, Magna, é só eu contar. 1, 2, 3, 4. Qual é a abscissa do ponto B? É o menos 4. Então, se eu perguntar a vocês qual é o módulo do menos 4, vocês vão me dizer que é a distância do 0, da origem até o menos 4, que foi quanto? 1, 2, 3, 4, que foi de 4 unidades, né? Ou 4 centímetros, que foi a unidade de medida que a gente utilizou, certo? Centímetros. Mas nós não vamos colocar. Magno, então deixa eu ver se eu estou entendendo. Módulo de um número natural, ou de um número inteiro, módulo de um número inteiro é a distância desse número até o 0. Exatamente. Isso é módulo, que é um módulo. Vou escrever aqui, ó. Módulo, certo? Módulo, ou, como alguns livros falam, valor absoluto. Absoluto é o quê? Vou fazer aqui, em vermelho. É a distância desse número, qual número que eu quero, certo? Que o problema é colocar até a origem, que no caso seria quem? O 0. Esse aqui é o conceito de módulo. Então, se eu perguntar a vocês, aí como é que eu vou indicar módulo? Essas duas barrinhas, tá? Essa é a anotação, essa é a forma de eu escrever o módulo de um número. Aí, se eu perguntar assim, como é que eu leio isso aqui? Isso aqui eu vou ler da seguinte forma, ó, módulo de mais 6, que é igual a quanto? A 6. Módulo de menos 4, que é igual a quanto? A 4. Aí, se eu perguntar a vocês agora é o seguinte, ó, determine ou qual é o módulo do mais 4, tá bem aqui? Mais 4. O módulo do mais 4 é 4. Qual é o módulo do menos 1? Que tá bem aqui? Módulo de menos 1 é igual a 1. Módulo do menos 6, que tá bem aqui? Módulo de menos 6 é igual a 6. Módulo de menos 7. Módulo de menos 7 é igual a 7. Certo? Percebam que o módulo de um número é o próprio número sem um sinal. Tá ok? Lembrando que o módulo de um número inteiro será sempre positivo. Sempre, 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 sempre. Tá ok? Qual é o módulo de 0? 0. Certo? Qual é o módulo de mais 8? Magno, você não colocou o sinal. É positivo. É 8. Certo? Então, a ideia de módulo que eu queria trabalhar com vocês é essa. Beleza? Beleza. Muito bem. Agora, essa é a ideia de módulo que eu queria ver com vocês. Tá bom? Numa próxima, hoje a gente vai ver só isso, certo? Numa próxima aula, aí eu vou trabalhar com vocês o conceito, né, a ideia de números simétricos ou números opostos. Mas antes de eu encerrar o vídeo, perguntar a vocês o seguinte, ó. Quais os números que têm como módulo o número 2? E aí, qual seria? Magno, isso é uma pergunta extremamente fácil. Se observar, qual vai ser os números que vai ter a distância do 0 até eles de 2 centímetros, no caso da nossa reta aqui, é só observar, que seria quem, ó? O mais 2 e o outro seria quem? O menos 2. Então, quais os números que tem como módulo o número mais 2?
Aí, ó, 2 seria quem? Seria o módulo de menos 2 e seria, você bem aqui, ó, o 2 seria o módulo de menos 2 e seria o módulo de mais 2, tá ok? Então, gente, é isso aí, beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, certo? Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo e valeu, bom estudo!